Olá, amigos! A Libéria é um país localizado na África Ocidental, com uma área de cerca de 111.369 km², com uma população de mais de 5,1 milhões de pessoas. A língua oficial é o inglês, a religião predominante é o cristianismo. Ao contrário de qualquer outro país africano, a Libéria tem uma constituição e bandeira semelhantes aos Estados Unidos. Até a capital Monróvia recebeu o nome do quinto presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Por que é tão estranho? Para entender isso, iremos para a formação da nação da Libéria. Por volta de meados do século XV, comerciantes portugueses começaram a pisar na costa oeste africana, para estabelecer entrepostos comerciais transatlânticos. Na terra que corresponde à atual Libéria, descobriram que os nativos tinham muita pimenta, uma especiaria rara na época. Então os comerciantes começaram a montar uma estação de coleta aqui. E deu a esta terra o nome de Costa da Pimenta, que significa Costa da Pimenta. Graças ao comércio com os europeus, os nativos gradualmente se fartaram, não precisando depender de caçadores-coletores. Tudo correu bem e sem grandes mudanças por mais de 3 séculos. Até 1816, a American Colonial Association foi fundada por americanos brancos, com o objetivo de trazer escravos negros livres de volta à sua África natal. A maioria deles lutou com os americanos contra os britânicos, durante a Revolução de 1765 a 1783. A partir daí, eles receberam grande simpatia. Alguns políticos e missionários pediram a libertação dos escravos. No entanto, por necessidade econômica, principalmente no sul, onde há muitas plantações de algodão e tabaco. Assim, os escravos que trabalhavam no setor agrícola foram mantidos. Em 1810, cerca de 190 mil dos mais de 1 milhão de escravos nos Estados Unidos foram libertados, e esse número aumentou ano a ano. Isso preocupava os donos de escravos. Os negros livres poderiam ajudar seus escravos a escapar ou se rebelar. A população negra constituía cerca de 1/5 da população dos Estados Unidos no início do século XIX. Assim, foi fundada a Associação Colonial Americana, com o objetivo de trazer negros livres de volta para sua África natal. Na verdade, forçando-os a deixar os Estados Unidos, porque seus ancestrais viveram aqui por muitas gerações. A África é um lugar completamente estranho para eles. Viver na América, apesar de ser discriminado, ainda é melhor do que ter que ir para um lugar de pobreza e atraso. Tantas pessoas lutaram para ficar. Finalmente, em 1822, os Estados Unidos selecionaram um lugar de repatriação para negros, numa base voluntária, na Costa da Pimenta, onde não havia Estado, apenas tribos nascidas vivas. Cerca de 5 mil pessoas deixaram voluntariamente os Estados Unidos, para retornar a uma pátria na qual nunca estiveram. Assim que chegaram à Costa da Pimenta, foram atacados e afugentados pelos nativos. Com o apoio dos Estados Unidos, estas pessoas construíram fortificações para lutar pela terra. Para os nativos, os afro-americanos eram colonos que foram invadir. Em 1824, eles estabeleceram um assentamento seguro e renomearam a Costa da Pimenta para Libéria, que significa Terra dos Livres. Ao mesmo tempo, a capital recebeu o nome de Monróvia, uma transliteração do nome do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que pressionou ativamente os membros do governo a gastar mais dinheiro para apoiar o novo assentamento. Em 1838, o número de negros livres que voltavam para casa havia crescido para 20 mil, cerca de 2% da população da Libéria. Inicialmente, eles estavam sob controle direto e apoio dos Estados Unidos, mas com o tempo, a quantidade de ajuda diminuiu, deixando-os autossuficientes. Nos anos que se seguiram, os liberianos concentrarão-se em atividades comerciais com navios que passavam por países europeus. Gradualmente, tornaram-se economicamente independentes. No entanto, por não serem estados soberanos, são regularmente invadidos pelos britânicos e franceses. Ambos os países têm colônias na África Ocidental. Portanto, para legalizar o assentamento, a Libéria se declarou um país independente. Em 1847, aqueles que retornavam dos Estados Unidos eram chamados de Américo, Libéria. Eles falam inglês, comem estilo americano, se vestem como americanos, constroem casas americanas, praticam o cristianismo e vivem em um relacionamento monogâmico, diferente dos locais. O governo deles também é modelado como o dos Estados Unidos. Assim, a Libéria é uma república cujo presidente detém o cargo de chefe de Estado e comandante-chefe do Exército. O Congresso está dividido entre o Senado e a Câmara dos Deputados, assim como os estados dos Estados Unidos. A Libéria tem 15 condados, cada um com um chefe nomeado pelo presidente. Em geral, tudo é copiado quase como original.
Eles idolatram tanto os Estados Unidos que, em várias campanhas presidenciais, um slogan foi levantado muitas vezes: nós nos tornaremos o 51º estado dos Estados Unidos. Embora a população seja de apenas 2 a 3%, os américo-liberianos e seus descendentes tornaram-se a classe econômica e politicamente dominante da Libéria. Os indígenas têm que viver sob opressão, exploração e falta de acesso à educação. Eles não são diferentes de escravos para aqueles que já foram escravos. Tem sido o mesmo por muitas gerações. A classe dominante ameríndia, liberiana, só se preocupa com seus próprios interesses e não se importa com a vida do povo. Foi a injustiça no tratamento que levou às guerras civis que duraram todo o final do século XX e início do século XXI. E assim, ao invés de se tornar um dos países mais desenvolvidos da África por causa de sua independência precoce liderada por pessoas inteligentes, a Libéria é um dos 10 países mais pobres do mundo. Tem que viver da ajuda do exterior. A cópia americana é muito defeituosa em comparação com o original. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.